Ok, voltamos. Agora com a nossa aula de número 46, né? Vamos ver que a gente já vai iniciar isso aí. Vamos lá. Aí, ó. O que eu falei para vocês? Vamos começar agora o silogismo disjuntivo inclusivo. Perfeito? Vamos buscar aqui. Forma categórica válida. Tô lendo pôneis. Traduzindo, negando o afirmado. Beleza? Se resumindo, negando um, você afirma o outro. Então vamos ver. É a forma categórica válida. Vamos ver a forma simbólica. Aí, ó, negando o afirmado. Ou seja, negando um, afirma-se o outro. Aqui, A ou B, não há. Logo, B, tá vendo? Negando um, você afirma o outro. Só que você pode negar qualquer um dos dois, tá ok? Tanto que eu coloquei aqui, ó. A ou B, não B, logo, A. Então, o que a forma categórica fala do silogismo disjuntivo é, quando é o conectivo ou, o argumento ser válido, tem que haver a negação de um dos dois. E a conclusão tem que ser sempre uma afirmação. Ou seja, negando uma, afirma-se a outra. Negando uma, afirma-se a outra. Então, detalhe, o argumento só será válido se no conectivo ou aqui, a premissa aqui, for uma negação. Professor, se for uma afirmação, já era, não é válido. Então, todas as vezes que você vê o conectivo ou, você perceba, a outra tem que ser negação de uma das duas. Se negar o A, você tem que afirmar o B. Se você negar o B, você tem que afirmar o A. Ou seja, tem que ser uma negação e uma afirmação. Por isso que a forma categórica válida é o tô lendo pôneis. Negando uma, afirma-se a outra. Professor, e se eu colocar afirma e nega? Tá errado. A única regra visual que você tem que ter do conectivo ou é que sempre tem que ser uma negação e a conclusão uma afirmação. Perfeito? Então tá aí essa forma válida do silogismo disjuntivo inclusivo. Vamos ver? O que tem para nós? Olha aí, ó. Peguei um exemplozinho prático, ok? Hoje é sábado ou domingo. Hoje não é sábado. Por no conectivo ou já começar a ser válido, aqui tem que haver uma negação de uma das duas. Tanto que eu preparei das duas para vocês verem, né? Hoje é sábado ou domingo. Hoje não é sábado. Logo, hoje é domingo. Então, vamos ver? Eu vou simbolizar S de hoje é sábado ou D de hoje é domingo. Premissa número 2. Aí, ó. Hoje não é sábado. Se hoje não é sábado, logo, hoje é domingo. Beleza. Como que visualmente você sabe se o argumento é válido? Primeiro, conectivo ou. Aqui tem que ser sempre uma negação. Se for uma afirmação, o argumento não é válido. Então a regra do tô lendo pôneis é negando, afirma. Perfeito? Então aqui, ó, esse argumento é válido segundo tô lendo pôneis. Traduzindo do grego, tô lendo, negando. Pôneis, afirmando. Então, tô lendo pôneis, você nega e afirma. Beleza. Visualmente, você já sabe a regra. No conectivo ou, você tem que negar uma e afirmar a outra. Beleza. Agora eu vou provar valorando. Faça chuva, faça sol. Essas premissas têm que serem sempre verdadeiras. Começa sempre onde ela não tem o conectivo aqui, ó. Nem o ou, nem o e, nem não. Ok? Aliás, se tiver esse, você pode começar no e, claro, né? Não S, ela aqui é simples aqui, então ela vai ser verdadeira. Beleza. Se o não S é verdadeiro, aqui tem S com sinais diferentes, então aqui fica falso. Conectivo ou. No conectivo ou não pode ser falso, falso, porque no ou a proposição composta será falsa se ambas as proposições forem falsas. Então no conectivo ou, se uma for falsa, obriga que o D seja verdadeiro. Como o D aqui é verdadeiro, o D aqui também será verdadeiro. Olha só o que acontece. Volta a tela para mim. Beleza. Então, percebam que a conclusão ficou verdadeira, então o argumento é válido. Mas é claro que você já percebe a validade do argumento só em olhar a regrinha, que é aqui o tô lendo pôneis, negando uma, afirma-se a outra. Muito bem. Então aqui eu neguei o S, afirmei o D. Hoje não é sábado, então hoje é o quê? Domingo.
Vamos ver o que eu tenho aqui mais. Usei vários exemplos para deixar tudo bem bonitinho. Hoje é sábado ou domingo? Hoje não é domingo. Tá vendo? Neguei. Lembra que a regra pode negar qualquer um dos dois. Você escolhe um dos dois, nega, e a outra você afirma. Logo, hoje é sábado. Tá vendo? Então, vamos ver aqui a parte simbólica. Premissa 1. Hoje é sábado ou domingo? Premissa número 2. Hoje não é domingo. Logo, hoje é sábado. Então aqui, ó, o argumento, ele é válido por causa da regrinha. Eu tenho uma regra que no conectivo ou, eu tenho que negar um dos dois e afirmar o outro, ok? Então essa regrinha ela é válida aqui, o argumento é válido, de acordo com o tolendo pôneis. Negando uma das duas, afirma-se a outra. Você viu que no exemplo anterior, eu tinha negado sábado, minha conclusão foi domingo. Agora eu neguei domingo e minha conclusão foi o quê? Sábado. Perfeito? Então agora a gente vai valorar. Premissa verdadeira, por hipótese, verdadeira. Começa no não D aqui, ela vai ser verdadeira. E o D passa a ser falso. Sai daí. Conectivo ou. No conectivo ou, não pode ser as duas falsas, porque se as duas forem falsas, a premissa fica falsa. E por definição, essas premissas têm que serem sempre verdadeiras por hipótese. Então, já que o D é falso, obriga que o S seja verdadeira. O S é verdadeiro, o S também é verdadeiro, aí prova que o argumento é válido, segundo tolendo pôneis. Beleza, então coloquei os dois que são válidos aí, né? Vamos continuar? Tudo bem? Olha aí. Vamos lá. Silogismo disjuntivo inclusivo. Ainda estou no inclusivo. Vamos lá. Aqui, ó. Mostrei as duas formas que são válidas. Agora uma forma categórica não válida, que é o ponendo tollens. Professor, ponendo tollens, se pôneis é afirmando, então aqui, ó, afirmando, nega a outra, ou seja, afirmando o negado. Olha aí, ó. A ou B? Perfeito? A. Logo, não. B. Olha o erro fatal. No silogismo disjuntivo inclusivo, para o argumento ser válido, aqui tem sempre que aparecer uma negação. E aqui apareceu o quê? Uma afirmação. Então, dica número 1. No conectivo ou, se aparecer uma afirmação aqui, o argumento nunca vai ser válido, perfeito? Muito bom. Então tá, A ou B, afirmei o A, neguei o B. Peraí. Olha o outro. A ou B, afirmei o B, nega-se o A. Então o argumento também não é válido, ou seja, eu não consigo fazer essa situação, tá? Então olha só. Hoje é sábado ou domingo? Hoje é sábado, logo hoje não é domingo. Visualmente, a questão já está errada por causa da regra. No conectivo ou, aqui não pode ser uma afirmação. Tem que ser sempre uma negação, tá? Então, simbolicamente, vamos colocar aqui. Premissa 1. Hoje é sábado ou domingo. Premissa 2. Hoje é sábado. Logo, não é domingo. Então, pela regra de você perceber que aqui não pode ser uma afirmação, olha aqui que aparece para mim, ó. O argumento não é válido, porque ele usou o ponendo tollens. Traduzindo, ponendo tollens, afirmando uma, nega-se a outra. E o conectivo ou não aceita o ponendo tollens. Por isso que o argumento não é válido. Prova, professor. Vamos provar. Eu tenho que provar isso para você. Vamos provar da seguinte forma, valorando, como a gente está fazendo nos módulos passados, né? Faça chuva, faça sol, essas premissas têm que serem sempre verdadeiras. Começa aqui porque ela é simples, que ela vai ser verdadeira. Se o S é verdadeiro, o S também é verdadeiro. Olha o que aconteceu. No conectivo ou, pelo menos um verdadeiro fica verdadeiro. Significa que o D pode ser verdadeiro ou falso. Então aí, ó, ele pode receber verdadeiro, que fica verdadeiro, mas também ele pode receber falso, que ele fica verdadeiro. Resumindo, quando acontece que uma proposição recebe verdadeiro ou falso ao mesmo tempo, é porque o argumento não é válido. Se D é verdadeiro e falso, não D também vai ser verdadeiro e falso. Por isso que o conectivo ou não aceita o ponendo tollens, ele não aceita
afirmar e depois negar. É sempre ao contrário, nega, afirma. Se você esquecer da regrinha, é só valorar. E você vai perceber sempre que aqui for afirmando, vai dar um verdadeiro aqui, o outro vai ser verdadeiro ou falso ao mesmo tempo. Por isso que o argumento não é válido. Então, é muito mais prático você saber a regra. Regra do silogismo disjuntivo inclusivo, tá? No conectivo ou, para ser válido, tem que negar uma das duas e afirmar a outra. Sempre nega e afirma. Por isso que é chamado de tolendo pôneis, tá? Tolendo pôneis porque nega e afirma. Muito bom. Tá vendo? É por isso que você tem que entender essa situação sempre dessa forma. Beleza. Vamos ver outra, né, situação. Hoje é sábado ou domingo? Hoje é domingo. Você já poderia parar a questão bem aí, ó. Conectivo ou, não pode haver uma afirmação aqui. Pela regra tem que ser sempre uma negação. E ele afirmou, ele negou a conclusão. Não pode, viu? Então vamos lá, simbolizando. Premissa 1. Hoje é sábado ou domingo? Premissa 2. Hoje é domingo. Logo, hoje não é sábado. Perfeito. Então você já de cara, visualmente, você já percebe que o argumento não é válido pela regra. Ou seja, aqui não aconteceu o tolendo pôneis e o ou só aceita o tolendo pôneis. O que é tolendo? Negação, perfeito? Negando uma, afirma-se a outra, fez o contrário. Na verdade aqui o argumento não é válido porque ele não usou o tolendo pôneis, ele usou o ponendo tollens e não pode. Ponendo tollens significa afirmando um, nega-se a outro. E o conectivo ou não aceita esse ponendo tollens, perfeito? Vamos provar valorando? Verdadeiro, verdadeiro. O D é verdade. Se o D é verdade, o D aqui também passa a ser verdade. Opa, no ou, pelo menos um verdadeiro, fica verdadeiro. Dica, todas as vezes que no conectivo ou aparecer um verdadeiro, o primeiro que for aparecer é o verdadeiro, o argumento já não é válido, porque esse outro, ele pode ser verdadeiro, pode ser falso, que essa resposta não muda. Quer dizer que ele recebeu as duas valorações ao mesmo tempo, e não pode. Por isso que a conclusão aqui ela é verdadeira, ou ela é falsa, e prova mais uma vez que o argumento não é válido. Existem outras formas de provar, tá? Que esse argumento não é válido, ou seja, com o uso da tabela verdade, ou propriamente usando a teoria de conjunto. Mas esse lance aqui de você saber a regra é bem rápido, e saber valorar também é rápido, então você não precisa de outros instrumentos para poder provar isso daí. Perfeito? Tudo bem, vamos lá. Continuando, né? Vamos ver o que tem aqui agora. Vamos lá. Silogismo disjuntivo exclusivo. Agora, ao invés de aparecer o ou, vai aparecer o ou. Perfeito? Já que vai aparecer o ou, por causa da exclusão aqui, ó, olha que legal. Vamos colocar aqui, ó. Forma categórica válida. Tô lendo pôneis. Opa! O ou só aceita o tô lendo pôneis. O ou também aceita o tô lendo pôneis. Vamos ver? Negando o afirmado. Legal, a mesma coisa, né? Aqui, ó. Ou A ou B. Não há. Tá vendo, ó? Tô lendo. Então ele negou. E o pôneis, ele vai afirmar. Tá vendo? Mesma coisa do conectivo ou. Negando uma, afirma-se a outra. Aqui eu neguei o A, afirmei o B. Ou A ou B. Aqui eu fiz o contrário. Neguei o B. Então, obviamente, eu tenho que afirmar o A. São duas formas válidas ali também. Ele aceita o tô lendo pôneis. Professor, quer dizer então que no conectivo ou, também se eu negar uma eu tenho que afirmar outra? Sim. Você pode perceber que no conectivo ou não pode ter duas negações, também não pode ter duas afirmações. No conectivo ou tem que ser uma negando e outra afirmando. Necessariamente nessa ordem. Negando, afirmando. No ou também você tem que ter um afirmando e um negando. Agora, tem que ver em que ordem que ele vai aceitar, né? Nunca pode estar as duas negando, nunca pode estar as duas afirmando. Tanto no ou quanto no ou, quando afirma uma, nega a outra, tá? Ou vice-versa, perfeito? Então, essa forma válida, eu estou lendo pôneis, beleza. Vamos ver se tem outra forma válida.
Silogia disjuntiva exclusiva é só o textozinho, aliás, o cabeçalhozinho ali. Forma categórica válida. Ponendo tollens. Epa! Peraí. O conectivo ou não aceita o ponendo tollens. Vocês acabaram de ver agorinha. Mas o ou aceita. Peraí, professor, você está me dizendo então que o disjuntivo exclusivo aceita as duas formas? Sim, aceita as duas formas. Então vamos lá, ó. Ou A ou B. A. Logo, não B. Resumindo, ele afirmou e negou, coisa que o conectivo ou não aceita. O ou, inclusive, ele não aceita essa colocação aqui, ó. Perfeito? Mas o conectivo ou aceita. Olha aí. Olha aí. Beleza? Então, qual é a dica importante? O conectivo ou aceita as duas formas. Ele aceita o tolendo pones, que é negando, depois afirma, e aceita o ponendo toles, que é o afirma e depois nega. Então ele aceita as duas formas, coisa que o conectivo ou não aceita de forma nenhuma. Perfeito? Então, ó, ter muito cuidado, porque um aceita apenas um e o outro aceita os dois. Vamos ver exemplo, né? O importante é a gente chegar nos exemplos. Usei a mesma coisa e fui fazendo assim. Ou hoje é sábado, ou hoje é domingo. Aí coloquei, hoje não é sábado, logo hoje é domingo. Tá aí, ó. Visualmente ele negou que é sábado, logo ele é domingo. Como ou aceita as duas formas, vamos simplesmente simbolizar. Premissa de número 1. Ou hoje é sábado, ou hoje é domingo. Premissa de número 2. Hoje não é sábado. Logo, hoje é domingo. Note-se, esse argumento, visualmente, no conectivo ou, olha só, eu neguei uma, afirmei a outra, beleza? Olha o que vai aparecer pra gente. O argumento é válido, segundo tolendo pones. Traduzindo, negando uma, afirma-se a outra. Neguei uma, afirmei a outra, o argumento é válido. Agora, vamos provar valorando. Uma valoração importante. Verdadeiro. Verdadeiro, porque as premissas têm que serem verdadeiras por hipótese. Começamos aqui, porque ela não tem um conectivo ali, então ela é simples, ó, verdade. Se o não S é verdadeiro, o S é falso. Que conectivo tem aqui? Ou. O ou não aceita os dois verdadeiros, mas também não aceita os dois falsos. No ou tem que ser um verdadeiro e o outro falso. Como já apareceu falso, o D obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Se o D é verdadeiro, o D aqui também é verdadeiro e o argumento é válido, segundo tolendo pones. Que coisa boa, hein? Então vamos lá. Ou hoje é sábado ou hoje é domingo. Hoje não é domingo, logo hoje é sábado. Vamos ver a valoração. S de hoje é sábado ou hoje é domingo. Premissa 2. Hoje não é domingo, logo hoje é sábado. Note-se, eu usei aqui, o argumento é válido, porque eu usei o tolendo pones, negando uma das duas, afirma-se a outra. Perfeito? Então vamos provar aqui. Verdadeiro. Verdadeiro. Começa com não D, verdadeiro. O D, falso. Um ou não pode ser falso, falso. Obriga que ela seja verdadeira. Então o S verdadeiro, está aí provado mais uma vez que o argumento é válido. Perfeito? Então, se o argumento é válido, então a situação está colocada. É bem assim, ok? Bom, vamos lá. Vamos partir para outro exemplo aqui, para a gente ver. Ou hoje é sábado, ou hoje é domingo. Hoje é sábado, logo hoje não é domingo. Olha só, vamos colocar agora. Bom, visualmente, que conectivo tem aí? O ou. Então, hoje é sábado, ele afirmou. E hoje não é domingo, ele negou. Na ordem, ele falou, afirmou, negou. Beleza. O conectivo ou aceita essa troca. Note-se, no ou tem que ser necessariamente nessa ordem. Nega e afirma. O ou não. Pode ser nega, afirma e nega.
Beleza? Então, vamos simbolizar aqui. Beleza. Premissa 1. Hoje é sábado, ou hoje é domingo. Premissa número 2. Hoje é sábado. Logo, hoje não é domingo. Lembrando que o conectivo ou aceita a troca do afirmando e negando. Então aqui, ó, já que ele afirmou aqui e negou, ele está usando o ponendo tollens, que aí o argumento é válido por causa do ponendo tollens. Que legal esses nomes, hein, professor? Que coisa boa! Então vamos continuar, né? Vamos provar valorando, porque se você esqueceu a regra, você valora, tá? Por hipótese, essas premissas têm que serem sempre verdadeiras, beleza? Aí você começa aqui, porque aqui ela vai ser verdadeira. Se aqui é verdadeiro, aqui também vai ser verdadeiro. O ou não aceita falso, falso, mas também não aceita o verdadeiro, verdadeiro. No ou tem que ser um verdadeiro e um falso. Já que apareceu primeiro o verdadeiro, aqui não pode ser verdadeiro, obrigatoriamente tem que ser falso. Se o D é falso, o não D é verdadeiro e provo valorando que esse argumento é válido. Então, bom, vamos fazer então aí um feedback rápido, tá? Bom, conectivo ou, o ou que é o disjuntivo inclusivo, ele só tem uma forma válida, perfeito? Que é a seguinte, no ou você nega e afirma, necessariamente nessa ordem, nega e afirma, que é o tô lendo pôneis, negando uma, afirma-se a outra. No conectivo ou, não importa a ordem da negação e afirmação. Negou uma, afirma outra. Afirmou uma, nega outra. Então o ou aceita as duas. Ou seja, o ou aceita o tô lendo pôneis, negando uma, afirma a outra, e aceita o ponendo tollens, coisa que o ou não aceita, que é afirma e nega. Resumindo, o ou aceita as duas formas, e as duas formas serão válidas. Perfeito? Então, isso é muito importante você saber para que nada fique errado em relação a esses conectivos. Perfeito? Então, que coisa boa. Vamos ver o que vai aparecer aqui para a gente? Vamos lá? Aí, outro exemplozinho. Hoje é sábado ou hoje é domingo? Hoje é domingo, logo hoje não é sábado. O conectivo ou aceita, afirma e nega? Aceita. Peraí, professor, o que o ou não aceita então? Pronto, a única coisa que o ou não aceita é nega, nega, não aceita. Afirma, afirma, não aceita. Nem o ou, nem o ou aceita as duas negações ou duas afirmações. Tanto o ou quanto o ou tem que ter uma afirmando e a outra negando. Só que existe ordem. Do ou necessariamente tem que ser negando e afirmando. Nega e afirma a conclusão. No ou não, você pode negar a segunda lá e afirmar a conclusão e vice-versa, porque ele aceita os dois modos possíveis, coisa que o ou não aceita. Perfeito? Então vamos lá. Hoje é sábado ou é domingo? Perfeito. Hoje é domingo. Logo, hoje não é sábado. Tá vendo que aqui o argumento, ó, é válido. O argumento é válido, segundo, ponendo tollens. Traduzindo, afirmando uma, nega-se a outra. Ou seja, afirmando o negado, né? Que coisa boa. Então, aqui afirma e aqui nega. Ok, tudo bem por aí? Beleza. Então aí vamos provar valorando isso. Verdadeiro, verdadeiro. O D é verdadeiro. Então o D também é verdadeiro. Opa, tá aqui. O D é verdadeiro, tá? Então o S não pode ser verdadeiro, ele tem que ser o quê? Falso. E se o S é falso, o não S é verdadeiro, tá aprovado. Apesar que apareceu primeiro, você desconsidera, tá? Você desconsidera isso para mim, para não ter problema. Volta aqui, professor, só para a gente ver uma coisa, né? Vamos lá. Então aqui, ó, desconsidera esse valor que apareceu aqui por enquanto. Perfeito? Desconsidera. Considera lá esse daqui, que ele é verdadeiro. Então esse aqui vai ser falso. Esse aqui vai ser verdadeiro. Pronto. Precisa valorar? Não precisa valorar. Basta você entender a regra.
Perfeito. Entendeu a regra? Tá tranquilo, né? Então, vamos ver o que vai aparecer aqui pra gente. Deixa eu ver, não. Deixa eu mostrar aqui pra você. Deixa eu começar essa questãozinha, vai começar o exercício. Então, olha só. Acabei essa parte teórica do silogismo disjuntivo inclusivo e o exclusivo, perfeito? Então, o que a gente vai fazer? Na nossa próxima aula, a gente começa a fazer o exercício sobre o silogismo inclusivo, disjuntivo inclusivo e o disjuntivo exclusivo. Mas daqui um pouco a gente volta, aguardem e até daqui um pouco.